Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do Papo com Tubarão. Deixa eu ajustar esse negócio aqui. Vamos esperar a galera chegando aqui, ó. Dacier já tá aqui na área, nosso querido. Oi, a Carol tá aqui também, nossa querida, ó, G12 na área, né, Carol? Simão tá aqui na área. O Jean, o Adriano, Daniel Cuba, doutor Ademar já chegou aqui, ó. Nosso convidado da noite já tá aqui no jeito. André Lemes, galera, vai mandando um aviãozinho para todo mundo aí pra gente já começar essa live, porque hoje tá sensacional. Acho que não teve nenhuma live que não seja sensacional, mas essa de hoje pode mudar a sua trajetória no universo dos leilões. Doutor Ademar está aqui hoje para contar um pouquinho do nosso G12, para contar um pouquinho da nossa mentoria aqui do nosso programa dos tubarões e como é que isso daqui muda, como é que isso daqui transforma. Tá? Ó o Ezequiel aqui, boa noite, tchê. Tiago Elias, um abraço. Ó, o Piero está aqui na área também. O Davidson, um abraço, Davidson aqui de São José, ó. Deixa eu já ajustar esse negócio aqui. Cadê a galera? Ó, nosso convidado só entra se tiver pelo menos 50 aqui, hein? Vai mandando aviãozinho para todo mundo aí. Pronto, agora já estou enxergando aqui na tela, gente. Ô, pessoal, e falar um pouquinho para vocês, essa semana aqui tá uma semana aqui de ansiedade a mil. É igual vocês, assim, a gente já sente ansiedade com leilão o tempo inteiro, né? Ansiedade para vender, ansiedade para arrematar, ansiedade para acabar logo a reforma. Mas essa semana o coração tá a milhão. Por quê? Porque sexta-feira a gente já vai para São Paulo encontrar a galera. Sábado e domingo, um final de semana inteirinho na nossa imersão lá, cheio. Olha, a programação tá sensacional. E eu vou dizer para vocês, as vagas já encerraram, tá? Vou explicar aqui. São poucas vagas, já encerraram. E a gente já tá no grupo, já fazendo imersão a semana inteira. Né? Então a gente já começou ali com... Hoje eu já passei para eles ali o que aconteceu meio que na rotina. Então já teve decisão importante lá no STJ, que já dá uma jurisprudência boa para a gente. Tudo isso acontecendo exclusivamente para quem já está inscrito na imersão desse final de semana. E para quem não conseguiu, gente, a vaga para essa imersão agora, vai ter de novo. Pode ficar tranquilo. Tá aqui, ó. Eu deixei fixado aqui o comentário. Digite imersão aqui nos comentários e você já vai se inscrever para a próxima imersão. Entra na fila de espera lá, que a gente vai fazer quando? Já tem data? Já. Dia 1º e dia 2 de agosto vai ser em BH. Então, para quem quiser participar da próxima imersão, digite aqui imersão, já faz seu cadastro para a gente separar. São poucas vagas, pessoal, então não perca tempo. Já faça sua inscrição lá para a gente ir para BH agora no final de julho, logo depois do meu aniversário ali. E olha, eu vou falar, cada imersão é uma imersão diferente, cada final de semana desse, o que acontece lá, fica lá, né? É muito legal isso, a gente estava discutindo isso no grupo. Ah, mas como é que não, ó, perdeu a imersão, você perdeu muita coisa, porque o que a gente passa é um final de semana com muito, não é só conteúdo, se fosse só conteúdo, ok, mas não, é muito além disso, né? O que a gente faz aqui é um negócio absurdo. Olha lá, o Silas perguntando, quando podemos entrar na turma dos tubarões? Sila, só mandar um direct aqui para mim que o pessoal do time te explica, tá? Não tem problema não. Inclusive nessa imersão dos tubarões aqui, nós já vamos montar novos times ali, provavelmente, ó, vai bombar. O pessoal é bom quando entra todo mundo junto, mas também quando você entra ali no meio do carro, com o carro já andando ali, você também tem que correr atrás. Vai funcionar do mesmo jeito. A gente não é um programa de começo, meio e fim, é um programa contínuo. Né? Ó, o Beto está aqui na área também, Juliana, o Jefferson. Deixa eu chamar aqui o nosso convidado para a gente começar. Já falamos demais aqui, né? Pera aí. Olha lá. Boa noite, doutor Aldemar, tudo bem? Boa noite, Fernando. Antes de mais nada, já coloque um a mais aí na minha conta. Eu acabei de arrematar, graças ao que eu tenho aprendido aqui com você e sua equipe, mais um, agora são 4.
Aí, ó, em pouquíssimo espaço de tempo. Vamos começar a contar um pouquinho dessas histórias para a galera aqui, né? Mas antes disso, se apresente para o pessoal aí, doutor Edmar. Conta para eles quem que é o senhor. Boa noite, meus amigos. Eu me chamo Aldemar Cisne, eu sou oftalmologista e eu estou nesse universo dos leilões há mais ou menos 3 meses e meio. E eu fui picado por isso, graças a Deus que eu fui picado por essa pulguinha. E ultimamente eu tenho dedicado, eu diria que mais da metade do meu tempo a aprender um pouco mais. E o lugar para onde eu vim, graças a essa picada que eu sofri, não poderia ter sido melhor. Então, assim, eu não imaginava que eu teria em tão pouco tempo uma aceleração de curva de aprendizado com esse tema que aparentemente é complexo, tá? Mas é só aparentemente. Se a gente realmente mergulhar, se a gente se dedicar, ele começa a fazer sentido. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, Fernando. Eu te agradeço pelo convite. Eu espero poder contribuir, agregar aí para a sua audiência e, quem sabe, até inspirar aquelas pessoas que estão pensando ou que estão querendo iniciar nesse universo de leilões de imóveis e pensam que é algo de outro mundo, é algo para loucos, que as pessoas, né, arrematam em cotizações de imóveis de R$ 500 mil, sem nunca nem ter visto o sócio. Então, assim, quando eu chego nos locais dos amigos aqui da minha cidade, eles me falam assim, meio que, Aldemar, tu perdeu o juízo? Eles, não, é porque vocês ainda precisam conhecer melhor esse universo Smart, especificamente a mentoria do qual eu faço parte, que está lá a tropa de elite do que se tem de melhor de arrematantes profissionais do país. Então, estou feliz em estar aqui, espero contribuir com esse bate-papo. Sensacional. E assim, é até bom para a gente poder quebrar um pouco desse estigma, porque muita gente acha que aqui no programa dos tubarões, não, eu tenho que ser muito bom, eu tenho que ter 10 arrematações, 50 arrematações, eu tenho que ser experiente para estar andando com os tubarões. E aí eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a galera sobre isso. Quando é que foi que o senhor falou assim, olha, eu vou ver esse negócio de leilão. Quando é que foi que o senhor decidiu encarar esse mundo? Há mais ou menos final de janeiro desse ano. Eu cheguei fuçando no Instagram, né? Eu vi posts da Smart e aquilo me chamou a atenção e eu decidi, vendo lá os posts, vendo conteúdos da Smart, que estão diários, eu disse, rapaz, isso aqui é para mim. E eu estava em busca de um plano B, né? Atualmente eu vendo minhas horas para receber dinheiro. Isso é o que a gente, a maioria de nós, acaba fazendo quando a gente não tem um plano B, uma outra forma, né, de crescer patrimônio. E quando eu vi esse conteúdo, eu me interessei rapidamente e mais que depressa eu vi que ia ter um grande evento entre final de janeiro e início de fevereiro, o Smart Experience, e eu não contei pipoca, Fernando. Eu fiz lá a inscrição e eu quero participar desse encontro. E eu vim para BH, eu fiquei cada vez mais encantado, fiz bons contatos, e olha que eu não sabia nada, Fernando. Eu realmente, se eu visse uma matrícula em dezembro do ano passado, eu não saberia nem para que servia. Então, realmente, eu vi do absoluto zero em mercado imobiliário. Então, eu estou crescendo demais aqui dentro. Eu acho que o formato da mentoria, a sua equipe, a maneira como vocês pegam na mão, né? Por exemplo, no meu time, o G12, a gente vê lá que tem colegas, né? O capitão Cristiano, que é um fera em arrematação de imóveis. A gente vê lá no grupo pessoas em vários níveis de curva de aprendizado no que toca a esse tema. E eu estou na minha curva ainda inicial, tendo em vista o tempo que eu estou aqui. Mas nem por isso eu deixo de interagir, eu deixo de trocar ideias, eu deixo de fazer comentários que às vezes são pertinentes até para o pessoal que tem mais vivência que eu. E é isso. É sensacional, olha só, gente. Então, ó, explicando. Doutor Aldemar, ele é médico. Começou, ele falou, vou mexer com leilão em janeiro. Olha só a importância, gente, para vocês terem uma noção do que é decidir. Tem até uma frase, né, que fala seguir decididamente, ou seja, a gente vai com afinco para aquilo que a gente quer. E aí não tem erro. Então, o senhor entrou em janeiro na Smart, já teve a experience ali, 20 dias depois. Ou seja, logo no comecinho, eu vou nesse evento presencial. Então, o senhor saiu aí do seu estado, onde que é mesmo?
É, eu moro em Sobral, Ceará. É uma cidade polo aqui da zona norte do estado. Em Sobral, saiu lá de Sobral e veio para BH, assim, com 20 dias de mentoria. Falou, eu vou para lá para conhecer esse negócio. E aí chegou lá no Minas Centros, eu lembro que o senhor é uma pessoa marcante, né? Porque o senhor está ali o tempo inteiro presente, querendo saber aquela vontade, né? A dedicação muito grande. E eu lembro que a gente se encontrou lá no Experience e eu falei, doutor Aldemar, pode vir para cá, que aqui é o seu lugar. E ali, ainda passou um pouquinho do Experience para o senhor vir para os Tubarões, né? Sim, eu entrei em março, eu entrei em meados de março aqui, mas assim, aquela nossa fala, aquele encontro, principalmente lá, a gente vendo aquela atmosfera, as pessoas recebendo aquelas placas, eu disse a mim, olha, eu quero estar ali, eu quero estar naquele lugar dentro em breve, dentro em breve. E aí, assim, a ambiência do ecossistema da Smart, especificamente da mentoria dos tubarões, ela propicia que você ascenda muito rapidamente no que toca a curva de aprendizado. Então, assim, eu, como falei, eu estou me sentindo, assim, como nunca antes, aficionado por leilão de imóveis. Quando eu estou de bobeira em casa, uma vez eu vi você falando numa das suas lives, que às vezes você está sei lá, num restaurante com a família, e quando você menos se toca ali, você está olhando o celular, fuçando alguma coisa que está relacionada a oportunidades em leilões, mesmo sem nem, assim, já virou algo automático. E isso está acontecendo comigo. Então, às vezes eu estou aqui, olho o celular, tem alguma coisa que, opa, aqui tem oportunidade, tem dinheiro na mesa, como vocês costumam falar. Então, isso está realmente me contagiando. Sensacional, né? Porque isso daí é aquilo que você falou. A princípio a gente vende horas, né? Então vendo horas do meu trabalho para mim ser remunerado. Aí eu venho com o plano B que já já vai ser um plano A, né? Como é o caso do Cristiano, capitão do seu time. Cristiano Eu sei também bem da história dele. o Cristiano ele coordenava lá dezenas de farmácias lá e aí falou, ó, agora chega, trocou, fez a transição de carreira e tá aí, ó, voando. E aí vamos lá, nesse curto espaço de tempo, o senhor saiu ali do zero arrematação, que é o nosso DZA, da comunidade Smart, saiu ali do zero e falou, não, eu vou entrar de cabeça nesse negócio e vou entrar nos tubarões. E aí o senhor veio para os tubarões, caiu ali no G12, e isso está fazendo 3 meses e meio. Como é que foi essa adaptação? Muito boa pergunta, Fernando. Eu me senti muito bem acolhido pelo grupo, né? Então, são aproximadamente 15 pessoas. Eu fui um dos últimos a ingressar. Mas, assim, as pessoas lá, elas se importam com você. Do Cristiano, que é o mais vivido, até o que está começando. Então, a gente se sente muito bem acolhido. Então, isso dá ânimo, isso dá energia para que a gente se esforce cada vez mais e que contribua com o grupo, né? Então, assim, essas arrematações, essas quatro, eu não faria, não teria feito se eu não teria participado se eu não tivesse nessa ambiência que é propiciada pela mentoria dos tubarões dentro do G12. Então, isso dá gás para a gente, dá energia. Assim, eu fico entusiasmado quando a gente se encontra nas reuniões da segunda-feira. Por exemplo, essa última segunda-feira, a reunião foi de 7h30 até por volta das 19h30 até as 21h30, mas a gente esticou um pouquinho mais, eu e mais uns 3, 4, porque tinha um imóvel que tinha faltado. Os meninos devem estar lembrados aí. Um imóvel lá em São Bernardo do Campo. E a gente foi tentar ver mais detalhes sobre o imóvel, porque o leilão era no dia seguinte. Então, essa fome, né? Essa fome, ela parece que ela não passa. Está aqui nesse ambiente, nessa mentoria, a gente se sente sempre querendo crescer mais e mais no universo dos leilões. E assim, o grupo G12 é um grupo especial para mim, né? Foi onde eu ingressei nesse. Eu não tenho palavras para agradecer a cada um deles. Todos eles já, de alguma forma, contribuíram com o meu crescimento nesse universo de leilões. E eu espero retribuir cada vez mais, porque assim, a via de mão dupla, ela é escancarada aqui dentro da Smart e da mentoria. Então, só contextualizando aqui para a pergunta que você fez, essa arrematação que a gente fez hoje, de um imóvel pop lá na região metropolitana de Aracaju. Olha só a história. Eu postei lá, criei o card rapidamente, e o leilão era hoje, às 18 horas. Era venda direta, venda online, perdão. Tinha um reloginho. Então, quando deu, eu trabalhei pela manhã como oftalmo. Quando deu por volta de meio-dia e pouco, eu disse, eu vou querer ver mais detalhes sobre isso aqui, mas eu queria uma diligência.
E eu vi que o grupo estava, o G12, estava muito engajado com outras atividades. Eu disse, espera aí, eu vou ligar aqui. Fui lá no mapa dos esmartanos, escacaviei lá, encontrei 2 deles. Um deles, o meu amigo Felipe, que ele deve estar aqui nos ouvindo, eu quero mandar meu abraço para ele. Ele foi super solícito. Olha só, eu nunca conheci o cara. Eu liguei para ele, acho que era quase 1 da tarde, eu não me recordo bem o horário. Ele me atendeu de forma muito disponível. E eu contei a história. Olha, tem um imóvel aqui que eu acho que pode estar bom para a gente. Se de repente você puder fazer uma diligência para mim, mais que depressa, o imóvel era longe da moradia dele, ele foi lá, fez uma checagem, conversou com vizinhos, mandou fotos para mim. Isso me deu solidez, assim, me deu segurança para ir atrás, de fazer a arrematação. E assim a gente fez. Então, eu até fiz uma videochamada durante aqui ali os últimos minutos do reloginho, né? Então, assim, essa liga que aparece com pessoas que aparentemente você nunca nem encontrou, envolvendo cifras tão altas, é algo que é raro de se ver. Acho que é somente aqui que a gente encontra esse tipo de coisa. É exatamente essa troca é muito grande, porque isso aumenta. Porque quando a gente fala o seguinte, o senhor entrou aqui nos Tubarões, então foi em março, vai fazer aí 3 meses, hoje inteirou a 4ª arrematação. Não é só a arrematação, porque para arrematar essas 4, a gente vai falar um pouquinho delas daqui a pouco, a quantidade de análises, de experiências, né, que viveu ali dentro do time, dentro do grupo, de oportunidades que são analisadas, isso gera um crescimento natural, porque cada análise, pessoal, que a gente faz sobre cada uma das oportunidades, ela gera assunto que é impossível de você pautar. Você não consegue colocar um conteúdo programático e dizer, ó, vamos analisar isso, isso, isso. Você começa com isso e daqui a pouco você vai... Aquela oportunidade, ela vai te trazendo assuntos diferentes, né? E hoje, eu consigo ver claramente, o doutor Odemar está lá nas aulas da Kelly, a Kelly vai lá dar aula de jurídico, né, para o pessoal, para falar, ó, ele é médico. Hoje ele já posso dizer aqui que ele está melhor do que muito advogado por aí. Já está craque no jurídico, né? A gente tem lá a Ludmilla no seu time, que é advogada, está brilhando também. Ludmilla é fera. Um beijo, Ludmilla. Fera, viu? A gente confia muito na parte jurídica com ela. E assim, a gente vai vivenciando cada experiência. Então, o crescimento, gente, é aquilo que eu sempre brinco com eles, né? De falo, traz barro para a gente fazer tijolo. O crescimento ele vem exatamente do volume de análise, que é a gente vai replicando tudo aquilo que a gente aprende, e em cada análise vai surgindo dúvidas, vai surgindo algumas situações, e você vai aumentando o seu nível de conhecimento. Para na próxima vez que você for analisar um imóvel, você já sabe 1 mais 2. Depois você vai analisar o outro imóvel, já 2 mais 3 ou 4. Então você vai subindo de nível naturalmente pelo volume de trabalho que você faz aqui. E assim, a quantidade de experiência de pessoas de todos os cantos do Brasil que a gente tem aqui, ele traz para a gente, ainda eu consigo saber, ó, arrematou agora em Aracaju, né? O doutor está lá em Sobral, então quer dizer, cada um num canto. E aí, naturalmente, você leva a experiência daquela pessoa que está num local para outro. Você consegue fazer a sua memória de preço. E isso vai gerando ali um resultado que é, assim, sensacional. Não tem como. É consequência óbvia disso, né? Isso é perceptível no meu caso, Fernando, porque eu hoje percebo, eu gosto muito de metrificar o meu desempenho do dia a dia, no meu trabalho, agora com os leilões. E eu lembro que logo no início, em março, quando eu entrei para cá, eu demorava muito na precificação, na análise de precificação expressa, que vocês tanto enfatizam, né? Mas, assim, hoje tá mais mastigado. Eu consigo rapidamente ali olhar aquela história de arranca a cabeça, arranca as pernas, faz aquele cálculo rápido ali, aquela continha de padaria, e por incrível que pareça, Fernando, funciona. E assim, se tiver muita grana ali, o restante a gente vai para o grupo e vai debater a parte jurídica, as outras análises, mas assim, o que conta, né, do principal que você sempre comenta, é a parte se tem lucro realmente. E essa análise expressa, ela faz a gente ficar meio que um águia, né? A gente olha ali aquele imóvel, eu estou muito aquém de chegar onde, assim, de estar onde eu quero estar de fato, nessa parte, mas eu noto visivelmente progressos, assim, no tempo que eu levo. Hoje eu consigo rapidamente olhar ali e eu checo, olha, isso aqui é descarte, não adianta ir adiante em análise mais aprofundada desse imóvel, graças a esse formato de análise que você prega. Sensacional, né? Porque é sobre isso.
em pouquíssimo tempo. Aí a gente imagina daqui a um ano, né? Porque a gente fazendo e trabalhando isso o tempo inteiro. E a gente parte do pressuposto do seguinte: olha, eu quero mexer com leilão. E esse é um ponto que muita gente faz aí. A ideia das lives hoje de quarta-feira é trazer exatamente vocês aqui para a gente mostrar um pouquinho para o pessoal dos bastidores, o que, que a gente faz, o que, que a gente respira aqui dentro, né? E, e às vezes o pessoal que está do lado de fora não consegue entender isso, né, doutor? Porque a gente vai fazer o seguinte, ó, reunião com o time na segunda, na terça tem reunião com todos os tubarões, na quarta tem aula, na quinta tem aula. Peraí, eu não vivo mais? Não, Eu você estou quer. arrumando conflito, eu tô arrumando conflito com a patroa. Às vezes é difícil conciliar isso, sabe? Eu acho que muitos daqui devem estar enfrentando esse desafio. Principalmente quem está entrando e que ainda não teve resultado palpável, né? Então, eu entrei agora, então eu não tive ainda, eu arrematei esses 4, mas assim, não voltou o Pix para minha conta ainda, está só saindo, né? Então, eu estou dedicando energia gigantesca, eu estou super empenhado, né? Mas os de casa, os do meu entorno aqui, às vezes é difícil para eles. E aí, não tem mais vida familiar, não tem mais vida com os filhos, e aí, os pais não. Então, é um tentar de equilibrar os pratos nesse aspecto que não está sendo fácil. Mas eu não vou desistir. Eu estou muito empenhado nisso. É porque, gente, o que eu costumo falar aqui nos tubarões para a galera é exatamente isso. Ó. A doutora, Fernanda, deixa eu te interromper. A doutora Lídia, a minha patroa, ela está aí, ó. Ela acabou de botar Fala, uma mensagem, ó. Ele está me convencendo a entrar também, ó. deixa Oh, a que hora que frase começar. magnífica, doutora Lídia, que você acabou de escrever para mim. Já incentiva, agora que ele vai de cabeça mesmo. Porque eu acho que o mais legal dos tubarões aqui, gente, é sobre isso. A gente aprender, o principal que eu tento ensinar aqui, o pessoal aprende, graças a Deus, é aprender a amar, a gostar isso daqui. Porque aí fica leve. Não é aquele negócio pesado de que, ai, quanto tempo, deixa eu cronometrar. 2 horas de leilão por dia. 3 horas de leilão por dia. Não, é tão gostoso que a gente faz naturalmente, né? E é sobre isso. Eu acho que aqui nos Tubarões a gente consegue fazer isso, consegue gostar do que a gente está fazendo. E aí o E negócio já não é você, mais um trabalho. e você tem a fina habilidade, Fernando, de passar, de transparecer que isso é fácil de executar. E isso contagia a gente, né? Assim, mesmo para quem está há muito tempo, quando pega um enrosco maior, quando você pega na mão e fala, olha, isso aqui tem planos, né? Tem opções A, B e C para a gente resolver, isso deixa o mentorado com mais repertório. Então, ele fica, numa próxima que ele encontrar com aquele enrosco, ele sabe sair, graças a essa fineza de encontrar soluções, que só o Fernando Merli parece que não sei se é um dom, não sei nem se eu acredito em dom, mas eu acho que se não tem dom, o Fernando tem próximo disso no que se refere a leilões. Não, é muito bom tudo isso, porque a gente fala, e aí eu acho que é um ponto interessante, já teve alguém que colocou aqui, nossa, é muito conteúdo, né? É segunda, é terça, é quarta, é quinta, só que esse daí é só a cerejinha do bolo, porque as aulas em si, ela traz ali um pouco do geral, mas o que acontece normalmente é o dia inteiro, a noite inteira dentro dos times. Cada time, gente, de trabalho são análises diferentes, situações diferentes, e ali a gente discorre, a gente debate junto, a gente conversa junto, a gente vê as habilidades, tipo, o G12 já está um pouco mais avançado, o Ricardo, né, que fez live comigo, a última live comigo, falou, ó, Maravilhoso. em uma semana lá pegaram 8, né? Então, quer dizer, analisa Isso, tudo aquilo, vai gerar uma engrenagem ali que daqui a pouco você está com um monte de reforma, um monte de desocupação, são várias situações que acontecem e tudo isso vai engrandecendo a gente, a experiência traz isso para a gente, né, como arrematante. Então, não é um negócio para sentar e ficar assistindo. Eu acho que esse é o grande diferencial, né, doutor? pois é, tem uma frase que eu costumo assim usar como guia para mim, é que é assim, a gente deve ser paciente com os resultados, mas impaciente com as atitudes. Então, o que é que eu tenho buscado nesse curto tempo que eu tenho aqui ingressado na mentoria? Eu estou tentando mudar minha atitude em relação ao meu empenho, em relação ao minhas horas de HBC, né, que o amigo Renan comenta, né, horas de bunda na cadeira, como ele gosta de falar, para que eu consiga entregar mais. Essa fome de entregar mais, ela só faz crescimento mútuo, ou seja, eu consigo agregar para o G12 à medida que eu estou me empenhando mais no que eu faço, que eu estou cooperando mais com o grupo, e isso vira um círculo virtuoso.
vai ser bom para todo mundo, né? Vai ser bom, inclusive, para o crescimento de todos nós. Exatamente, porque cada situação, cada contribuição que cada tubarão dá, gente, ele acrescenta ali experiência para todo mundo. Então, uma dúvida do doutor Aldemar, ele vai automaticamente, a gente já começa um debate ali que vai abrir a cabeça de todo mundo que está participando daquele debate. E aí a gente faz isso em vários times, né? Então, ou seja, tem várias pessoas ali, a gente tem a questão da flutuação, você vai buscar sempre ser aquele melhor sócio que alguém pode ter, e todo mundo vai querer ser o quê? Ser o seu sócio. Então, aqui dentro do programa dos Tubarões, a gente coloca efetivamente a mão na massa. Então, eu achei, assim, sensacional. Falei, doutor Aldemar, falei para ele, vamos fazer a live comigo? Ele falou, mas eu só arrematei 3. Eu falei, que isso? O senhor cresceu demais, o senhor saiu do zero, né? Do zero, assim, ó, em tão pouco tempo. Agora, 3 meses e meio depois, já tem 4 arrematações. Isso daí, gente, é só o resultado palpável, só aquilo que a gente enxerga de parâmetros ali, de colocar como métrica de crescimento. Mas o pior, né, o crescimento pior, não, o melhor, né, o maior ganho disso tudo é o crescimento de conhecimento. A ponto de hoje, olha, já pode dizer que o senhor hoje é um especialista imobiliário, né? Já entendo de como é que é o processo, já entendo o que que é o imóvel. Você vai falar assim, não, ainda não. Não, é sim. Eu tô num caminhar para chegar nesse nível, mas assim, eu estou super empenhado e eu vou realmente galgar posições mais elevadas nesse mundo de leilões de imóveis. Eu estou muito focado nisso. Porque, pessoal, só para vocês entenderem, a gente tem hoje que, vamos dizer, que são especialistas imobiliários no Brasil, né? Então, você tem corretores que fazem cursos lá de técnica imobiliária, advogados que mexem com imóveis, eles estão acostumados com aquilo que eles fazem no dia a dia. E a gente, no leilão, a gente tem um privilégio, um benefício muito absurdo, que é o fato de você pegar todo e qualquer tipo de situação. Em uma única oportunidade de leilão, às vezes você vai falar ali adjudicação compulsória, uso capião, alienação fiduciária. Tipo, você entra numa esfera ampla. Por quê? Porque você analisa dezenas de oportunidades por dia e cada uma delas tem uma esfera que eu duvido que qualquer técnico imobiliário aí, advogado especialista, consiga passar por tudo isso que nem os tubarões passam. Isso E, vai trazendo. Fernando, só pegando aqui um gancho no que você está falando, a minha amiga, a doutora Kelly está aí, a doutora Kelly Nogueira, ela e vocês, né, de toda, assim, toda a equipe da mentoria, conseguem transformar o juridiquês em algo bem digerível ali, que você consegue entender. Então, hoje eu sei bem a história do que é o imóvel adjudicado. Isso eu não sabia, não tinha nem noção do que é que significava isso há 3 meses atrás. Então, a maneira, o formato das aulas teóricas ofertadas pela mentoria nos permite que a gente comece a adentrar nesse universo juridiquês, da parte jurídica, de uma forma leve. Então, assim, eu não preciso me aprofundar tanto num processo. Eu comecei a ver atalhos ali que podem, assim, já me dar nortes, né? Claro que quando eu tiver um enrosco muito grande, eu vou pedir para a Kelly pegar na minha mão, eu vou pedir para a Ludmila, a nossa querida do G12, pegar também na minha mão junto com o Fernando, mas, assim, não está aquele bicho de 7 cabeças como já foi um dia, e em tão pouco tempo. Então, assim, apenas assim, a mentoria dos tubarões, ela entrega esse formato de aprendizado que deixa tudo assim menos árduo, que deixa tudo mais palpável e digerível, até mesmo para quem não é advogado. Exatamente, porque, gente, o doutor falou que agora a Kelly, vocês não têm noção na capacidade de didática que ela tem. É assim, é muito superior a mim. Ela vai pegar ali o pior problema que vocês imaginarem no jurídico e vai transformar e vai traduzir aquilo ali de uma forma que, puxa, é só isso, né? Porque o que acontece? A gente passa a entender o que é o porquê das coisas, como as coisas, e aí você. Uma situação que eu acho que é bem pertinente até falar, muita gente fala às vezes, olha, para passar leilão, para fazer leilão, tem que ter advogado, tem que ser advogado. O advogado ele entende de técnica processual, né? Entende como é que funciona a questão de processo. E no leilão eu não preciso saber de processo, eu preciso saber do imóvel, eu preciso saber como é que eu resolvo a questão do imóvel. E aí a Kelly vai lá, a gente separa os casos mais cabeludos, e dos casos mais complexos é onde a gente vai e começa a destrinchar e passar a mostrar o porquê de cada coisa, né? E assim, e é bem legal, né, doutor? Porque a gente pode falar em aula, mas quem está assistindo não fixa.
Na hora da que a gente colocar a mão na massa, que a gente vai fazer uma análise ali de uma oportunidade para poder decidir participar e arrematar, é que você vai, putz, olha isso daqui, agora eu estou entendendo. É na prática o negócio, né? Pois é, deixa eu fazer aqui um depoimento pessoal. Por muitos anos de minha vida, eu me considerei um teórico. Então, eu sempre me aprofundava muito em um determinado tema que eu queria aprender, por exemplo, sobre investimentos. Eu estudei sobre ações, estudei sobre Bitcoin, estudei sobre REITs americanos, mas, assim, eu sempre fui meio que teórico. E quando eu ingressei aqui no Universo Smart, isso abriu minha mente. Eu disse, rapaz, aqui a gente aprende fazendo e assim ainda ganha dinheiro. A gente aprende, né? A gente vê a teoria, uma teoria vasta de qualidade, e vai pôr a mão na massa em cima daquela teoria vista, e ainda por cima ganha dinheiro. E ainda por cima encontra, né, faz network com pessoas que são muito boas no que fazem. Então, assim, é o melhor dos mundos para que você cresça nesse universo. Eu não consigo imaginar você pensando em escalar no mundo de leilões de imóveis que não seja dentro desse ecossistema da Smart, especificamente na mentoria dos tubarões. Não tem jeito, né? Porque a gente conhece, esse é um outro detalhe, né? Por exemplo, o G12. Quando o senhor entrou, né, dentro do G12, o senhor não conhecia ninguém ali. Eita, se você me chamar de novo de senhor, eu vou lhe chamar de senhor também. Então, Vou eu parar. vou logo falar. Eu vou lhe chamar de senhor também. Né, doutor Brincadeira. Aldemar? Vou falar doutor, então, ué. Tira o Também não. doutor, não tem o doutorado. Tira o Aldemar. doutor, chama Aldemar, vá. Aldemar, quando o senhor entrou naquele time ali que o senhor não conhecia ninguém, como é que foi essa adaptação? No início, no início, como eu vinha estudando, né, eu entrei em março, mas uns 30 dias antes, logo que eu saí do Experience, eu me dediquei, eu comecei a estudar a parte teórica. Então, quando eu cheguei, que eu vi que tinha um pessoal já mais avançado ali, e eu tive um certo receio. Eu disse, rapaz, será que eu vou conseguir acompanhar esse pessoal? Eu pensei, eu nem falei para eles, eu estou fazendo esse depoimento aqui para você agora, nem para eles eu externei isso. Mas no início, ali nos primeiros dias, eu fiquei com essa preocupação. Será que eu vou conseguir acompanhar? O pessoal está tão afiado aqui, eu estou tão verde ainda. Mas foi só um momento ali, porque logo, logo eu fui inserido, eu fui muito bem acolhido. Todos os integrantes do grupo G12 me abraçaram, assim, me acolheram, e eu me sinto numa família ali. Eu me sinto com todos eles, assim, apesar do pouco tempo de convivência, basicamente só convivência online, a gente não se encontrou ainda presencialmente. Eu estou ansioso para a gente se encontrar agora nos dias 20 e 21 desse mês, lá na imersão, não vejo a hora. Então, assim, mas isso passou rapidamente com essa acolhida, com essa afetividade que foi passada, isso foi mútuo. Eu tentei retribuir essa boa vontade de todos eles. Eu estou muito feliz em estar no G12. Olha, muito legal, porque olha só, agora a gente vai ter a nossa imersão, sexta, sábado e domingo. Agora, sexta a gente já assiste o jogo junto, e aí o senhor vai conhecê-los pessoalmente agora. Depois de já ser sócio deles, porque essas 4 arrematações foram com eles. Essas 4 arrematações, sim, foram com É, eles. e assim, é legal, o senhor colocou aqui antes de eu começar nas arrematações, é sobre isso. O senhor falou, entrei verde, entrei achando que não tinha experiência, e hoje eu já estou equiparado, eu já consegui equilibrar. É importante passar isso para a galera da curva de crescimento, né? Que não é algo que, tipo assim, entrei e não vai acontecer. Depende da gente. Como o senhor falou, o senhor não, como o Ademar falou aqui, depende do quê? Da dedicação. E ele é um cara que está ali o tempo inteiro, ele busca, ele vai atrás. Então, Outra frase que eu gosto, Fernando, outra frase que eu gosto é que é assim, empenho, certo? Empenho, mais mentalidade. E é igual a sucesso. Empenho mais mentalidade. Se você tiver empenhado naquilo que você está fazendo, se você tiver mentalidade de crescer, você vai ter resultado. Você vai obter resultado. Então, assim, uma coisa que eu tenho visto aqui que me faz crescer cada vez mais. Todos do grupo G12, inclusive pessoas que não são do nosso grupo, né? Todos os que a gente se encontra nas reuniões online, nas mentorias com o Renan, durante a semana, a gente percebe que são pessoas super engajadas ali, que estão querendo, que estão com sangue nos olhos. Então, isso é algo que é motivador para todos nós. é isso, são pessoas com o mesmo propósito. Gente, aqui nos tubarões a gente tem esse filtro. Ah, o que eu preciso para ser tubarão? Vontade. Você precisa querer.
Você precisa ter um propósito. Por quê? Porque depois que você está ali no meio, é todo mundo com o mesmo propósito. Não tem como dar errado. Não depende de mim, não depende de mais ninguém. Por quê? Porque todo mundo ali tem o mesmo propósito. Tá com a faca nos dentes querendo fazer, né? E aí, Aldemar, conta um pouquinho então para nós essas arrematações aí. Como é que foi isso? Pronto. A primeira arrematação a gente fez, eu fiz uma colazinha aqui, porque eu não lembro de todos em detalhe, tá, Fernando? Mas eu tenho aqui do lado, até porque eu imaginei que você fosse perguntar. A nossa primeira foi uma casa em Londrina. Essa casa é uma casa, uma casa duplex, é uma casa de classe média, de região de classe média em Londrina. Era uma casa um pouco datada, e a gente arrematou essa casa, a gente arrematou ela parcelada, a gente pagou 359 mil reais parcelado, era uma casa grande, de 262 metros quadrados. A gente já gastou na reforma, a reforma está praticamente finalizada. Sábado agora, a Paulinha comentou que talvez a reforma já fique pronta, inclusive já tem pessoas interessadas em ver a casa. A Ludmila disse que já tem um corretor que vai levar um interessado lá. E a gente está estimando o preço de venda para essa casa entre 680 a 700 mil reais. A casa ficou jóia depois da reforma. Depois da reforma e daquele monte de áudio do pedreiro para Paula, né? Pois é, você viu isso aí, né? Foi bem inusitada a situação. Só a Paulinha mesmo. Sensacional, gente, porque é sobre isso, sabe? Então, a primeira experiência, a arrematação em Londrina, aí teve todo o suporte também do Smartano lá em Londrina, o Michael estava lá, tomou posse, começou a tocar reforma, tá lá a casa quase pronta. E detalhe, e é engraçado, ó, primeira arrematação, o senhor falou que entrou há 3 meses e meio. Então, em 3 meses, daqui a 20 dias, a casa já está pronta no mercado. Olha a agilidade, gente. Graças, Isso. veja só para fazer aqui fazer uma menção de justiça, né? Do G12 a gente acabou dividindo, foram 3 pessoas, 3 ou 4, agora eu estou falhando aqui, que a gente nomeou para tomar conta da reforma. E a equipe, né, que foi destinada para fazer isso foi super, assim, bem ágil. Então, a Paulinha tomou conta ali, eu acho que teve a Carol também, eu agora não lembro bem quem eram os outros, mas assim, essa rapidez na entrega da reforma foi, em boa parte, devido à agilidade das meninas, do grupo lá que estava empenhado nessa reforma. É eficiência máxima, gente. É sobre isso que a gente fala aqui. Como é que você quer escalar? Você vai ter pessoas com o mesmo propósito, com habilidades diferentes. O Rafael colocou aqui, ó, nem registramos ainda. Então, como é que funciona? Você vai fazer 10, 20, 30 arrematações, você vai participar com um percentual em cada uma delas. E você não conseguiria tocar todas essas operações sozinho. Você precisa de pessoas que vai te complementar onde você não tem tanta eficiência. Né? Então, isso daqui é o que a gente faz aqui dentro do programa dos Tubarões. Essa daí vai dar um excelente resultado, essa casa de Londrina, até porque ela tem uma liquidez, né? Londrina é uma cidade boa, é uma praça cara, não é tão barata. Ali é a cidade do café, do agro, ali o pessoal ali tem dinheiro. A gente E está super otimista. vai ser bom pra caramba. E aí, na sequência, eu lembro também, logo quando pegou, viu a Casa Grande, putz, isso aqui vai uma boa reforma. Aí a gente já teve um encontro lá falando sobre reforma. Eu lembro que ficou aquele auê dentro do grupo aí. Funcionou pra caramba, porque também tem, gente, com os demais tubarões, troca de experiência. Né? Pois é, Olha, só contextualizando, Fernando, assim, pegando mais um gancho do que você está dizendo aí, teve uma colega tubarina, que agora eu falhei o nome dela. Poucos dias depois que a gente arrematou a casa, ela marcou uma videochamada conosco, ela deu bons insights, eu esqueci agora o nome dela, depois eu vou lembrar. Mas assim, ela nunca nos encontrou, mas ela foi assertiva, olha, faça isso, não faça isso aqui na reforma. Então, assim, pessoas que você nunca encontrou, que assim, ela nos entregou ouro de forma gratuita, sem segundas intenções, digamos assim. boa. E assim, se não fosse por isso, talvez já tivesse custado aí algum dinheiro aí por erro de reforma e além de tempo, né? Então O é sobre isso. dimensionamento foi perfeito, a gente gastou nessa casa aproximadamente 47 mil reais. Ainda assim, a gente vai ter um ROI, em vendendo a casa por 680 a 700, o nosso ROI vai ficar razoável, para uma casa desse porte. Sensacional. E aí depois veio a segunda, qual que foi?
A segunda casa foi uma casa uma casa popular, um popzinho em Nova Iguaçu, né, no Rio de Janeiro. A gente arrematou em abril. É uma casinha pequena de 60 metros quadrados, mas assim, a grata surpresa que a gente teve dessa casa foi que a gente teve dificuldade inicialmente em saber quem era o morador. Sabia que a casa estava ocupada, eu cheguei a ligar para o ex-mutuário, mas o ex-mutuário foi bem grosso, disse que já não tinha vínculo nenhum com a casa, parece que ele tinha se separado da esposa. E o fato é que a gente conseguiu um esmartano que fez uma diligência no local. E descobriu-se lá que os moradores, era um casal, só chegavam na casa à noite. Então, a gente ficou meio que de mãos atadas, porque a região do Rio, essa região de Nova Iguaçu, é uma região mais melindrosa no que toca à violência, né? Então, o que aconteceu? A Ludmilla, olha só como foi inusitado, Fernando. A Ludmilla, num salão de beleza aí, pintando unhas, ela, conversando lá ela descobriu que o esposo de uma das funcionárias do salão era motorista da Uber. E alinhou com ela para combinar com o marido que ele fosse lá num dia à noite para tentar fazer essa diligência, e assim ele fez. E a gente acabou sabendo quem era o casal. E assim, o mais bacana de tudo, a pessoa que está na casa atualmente possivelmente vai querer comprar a casa. O Ricardo até já mandou, que é um dos integrantes do G12, ele até já mandou documentação dessa pessoa que é a moradora interessada em comprar a casa, já mandou para a Caixa e a coisa está fluindo. Possivelmente a gente vai vender para o próprio morador. Então vai nos poupar reforma, ou seja, vai encurtar nosso tempo aí de giro do negócio. Sensacional, porque já vai aprova o crédito do morador, gente, porque às vezes o morador também não é um mutuário que perdeu lá. Então a gente também aprende aqui nos Tubarões a fazer de tudo, e principalmente vender imóvel. Tá? Então a gente consegue meios ali de aprovar, inclusive o mutuário que perdeu, a fazer uma alienação particular. A gente tem dezenas de métodos diferentes aqui de dar viabilidade, de dar liquidez aos imóveis que a gente arremata. E essa daí, ó, vender para o ocupante, dinheiro rapidinho voltando, é uma beleza. Não poderia ser melhor. Não poderia ser melhor. Então, em 3 meses, essa foi a segunda, aquela outra que foi de hoje, e a terceira. A terceira, essa é o embrolho é mais embaixo. É aquela Essa dos foi uma campeão? casa. Não, a do leilão, exatamente, é a do leilão de falência, que quem garimpou, eu acho que foi também o Ricardo. O Ricardo é fera, ele e o Diogo em garimpagem, eu tô para ver. E aí ele escacaviou tudo sobre leilões de falência e a gente arrematou essa casa em Tamandaré, Pernambuco. É casa quase frente ao mar. Ela está ali, eu diria que a uns 40 metros à beira da praia. É uma casa, a gente arrematou essa casa agora em maio, final de maio. É uma casa grande de 475 metros quadrados. A gente arrematou essa casa por R$ 571 mil. E depois desse pagamento da arrematação, foi que a gente teve esse dissabor de ter encontrado que tinha lá a história de um processo que os capião em andamento. Eu confesso que isso me deixou um pouco abalado na hora. Eu não falei nem no grupo, não, mas eu fiquei, putz. E a estimativa de venda da casa é de entre 1,2 a 1,4 milhão. Porque essa região é a região hypada, região de Tamandaré. Eu viajei para lá muito tempo atrás, mas eu já conheci. Então, assim, a gente chegou a entrar em contato, tem colegas do G12 que tinham pessoas lá de Tamandaré, Pernambuco, e disseram que realmente é uma região muito valorizada. Só que com essa história do processo de uso capião em andamento, eu, particularmente, nem externei para o grupo, estou falando para você agora, eu fiquei assim meio, putz, rapaz, será que isso vai fluir bem? Estamos nesse ponto. A gente conversou bastante sobre essa arrematação, gente. Passar para vocês aqui bastidores do programa dos Tubarões. Imagina você, se fosse qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar que tivesse feito essa arrematação, não teria identificado o que a gente identificou, que foi a ação de uso capião. A Ludmilla foi brilhante ali. E assim, em qual momento? No momento crucial. É um leilão de falência. Aí entra toda a questão que a gente faz aqui sobre a questão de conhecimento. Né? Um leilão de falência, a massa falida ela não é passível de ser usucapida. E no caso ali, esse imóvel ele não pode ser usucapido, mas tem uma sentença judicial contra, né, a massa falida, que no caso o juiz que deu a sentença não sabe
né? Então, ou seja, tem um cara ali que tem direito hoje ao uso capião, mas é em cima de uma sentença que é nula, né? É uma sentença que não está muito apta a ter a eficácia dela ali naquele sentido, por quê? Porque está cheio de nulidade. O proprietário registral, que no caso é a empresa da massa falida, ele foi intimado por meio de edital, então ninguém nem tomou conhecimento, nem nada nesse sentido. Então aí qual é a questão? Ela inviabiliza o negócio? Então nós estamos falando de um imóvel que foi arrematado por 570 mil, né? Vai terminar ali registrado em 610, 615, que pode ser vendido por 1.200, 1.400, que dirá talvez mais, né? Tinha outras opções da gente estabelecer, da gente explorar lá. Ou seja, tem ali naquele imóvel, gente, praticamente 500, 600 mil de lucro, tá? E aí entra a questão, peraí, faz sentido a gente fazer o que agora? Eu perco? Não, a gente já sabe o que está fazendo. Então a gente vincula a ação de uso capião, leva conhecimento do juiz de falência e resolve dentro daquele processo se vai seguir ou não com o imóvel, sem nenhum prejuízo, a não ser o tempo. E, Fernando, eu tenho convicção, se nós não estivéssemos nessa ambiência da mentoria, numa situação dessas, ou mesmo se eu estivesse arrematando sozinho, quando eu visse algo do gênero, eu iria pedir o reembolso do dinheiro pago. Eu não pensaria duas vezes. Aquilo que eu falei há pouco, o Fernando faz parecer que a gente sempre vai ter soluções para os embrólios que vão surgindo nesse mundo de leilões, principalmente os leilões os judiciais, como é o caso aqui. Então, isso aqui tem viabilidade, dá para a gente dar a solução a esse rolo. Isso a gente só encontra por aqui. É muito legal, porque a gente vai pensar o seguinte, é como você disse, o plano B, eu tenho que ganhar dinheiro com leilão, agora eu gostei do leilão, eu estou vivenciando o leilão, eu vou ganhar dinheiro com o leilão. No comércio normal, alguém abre qualquer tipo de bar, de qualquer comércio que seja aí, você depende de quê? Quais são os problemas que você enfrenta? É buscar cliente, é manter estoque, é cuidar de funcionário. Você tem um N fatores. Aqui nos leilões, a gente encontra o quê? Lógico, muito, muito, muito enrosco, né? Só que é um enrosco que eu não dependo dos outros para resolver. Está tudo na nossa mão. Está tudo dentro do nosso conhecimento, da nossa ambiência. Então fica muito mais fácil para a gente enfrentar tudo isso quando a gente está junto, quando a gente está aqui nos tubarões. Né? Então, a partir do momento que eu vou fazer de leilão o meu negócio, eu tenho que saber que qualquer coisa que passar pela frente, eu vou superar. Né? Eu vou passar esse obstáculo. Eu jamais vou tomar prejuízo. Né? Começa por aí. Aí entra um outro detalhe que é interessante, né, Aldemar? Olha, eu estou trabalhando sozinho. Eu vou fazer uma precificação de um imóvel sozinho. A minha opinião pode não estar correta. E aí sim eu posso comprar um imóvel mais caro do que eu deveria. Agora, se eu estou fazendo uma análise junto com o meu time, com mais 5, 6, 7 cabeças analisando junto comigo, tem contrapontos. Olha, você acha que vale isso, o outro acha que vale aquilo, vamos tirar a prova dos 9, e aí, naturalmente, eu não erro, eu sou assertivo nas minhas arrematações. Eu consigo aproveitar toda a margem necessária dentro daquela oportunidade. Quem estava aqui? O Paulo perguntando, vocês têm curso para iniciantes? Aí, Ademar, você entrou nos tubarões iniciante, fala para ele. Paulo, eu entrei, como falado há pouco, eu não sabia, eu olhava uma matrícula, Paulo, eu não sabia a função de uma matrícula. Isso tem 3 meses e meio, mas é completamente possível. E assim, se você não entrou ainda e está realmente interessado em escalar nesse universo do mundo de leilões, o melhor lugar é aqui. Não tem jeito. Até porque a gente dá todo o suporte, né, doutor? A gente está aqui junto, gente. 24 horas praticamente. É de dia, de noite, é de manhã, é à tarde. O tempo que você está ali com o celular na mão, você está conversando, você está resolvendo as coisas, você está indo atrás. Atrás de resultado, atrás de lucro. Às vezes eu comento aqui em casa, eu acho, eu não sei como é que o Fernando Merli organiza o tempo dele, não, porque ele tem a quantidade de pessoas que deve estar mandando mensagem para você, eu não consigo nem imaginar, nesses vários grupos dos quais você está lá fazendo parte. E você responde de forma tão rápida que, às vezes, eu não consigo ter essa agilidade toda, porque assim, eu faço oftalmo, às vezes um cliente meu me manda uma mensagem, às vezes demora a responder, porque eu estou atendendo aqui no consultório, mas você consegue de forma rápida, assim, você consegue aí otimizar seu tempo
de tal forma que você não nos deixa na mão, você nos dá, assim, sempre respostas bem rápidas àquelas demandas do dia a dia de WhatsApp. É Isso é muito muito, bom. é muito legal. E aqui, ó, vou até pegar o caso do Thales aqui, Thales Oliveira Leite, ó. Todo imóvel tem processo de anulação. Não tinha decisão, logo comprei, registrei e aí depois o juiz acatou o ex-mutuário. Eu vou te dizer, Thales, que isso daqui é o nosso arroz com feijão. É todos os dias a gente passa por isso e a gente passa tranquilamente. Até hoje, nenhum tubarão devolveu nenhum imóvel, tá? Por conta de decisão de anulação. A gente tem meios e métodos aqui dentro de Tubarões de evitar isso. Esse é o tipo de dor de cabeça que tubarão não passa, tá? Então a gente tem jeito de fazer. Não dá para me explicar aqui numa live em 2 minutos, mas dentro dos grupos, ou seja, o que a gente faz ali, a gente monitora e evita que o problema aconteça. Nós temos meios, métodos aqui para isso. Então estamos totalmente tranquilos com relação a isso. Esse é um problema que você está passando hoje, que se você tivesse aqui nos Tubarões, você não enfrentaria. É isso, né, doutor Ademar? Então a gente está aqui esperando o senhor chegar agora no final de semana para passar aqui a nossa imersão, para a gente se ver pessoalmente de novo, conhecer esse G12. E é isso, eu vou deixar aqui para vocês, gente, já deixar claro, não tem mais vaga para esse final de semana, acabou, o espaço lá é restrito, a gente está fazendo dinâmicas, vamos montar times na imersão, vamos fazer o Smart Tank. Gente, tá, a programação do final de semana tá sensacional. Começando com a bagunça do jogo na sexta-feira à noite, né? E para quem Todo quiser mundo lá. participar da próxima imersão, digita aqui no comentário imersão, vai lá, faz o seu cadastro para na próxima imersão você garantir a sua vaga. Doutor Aldemar, deixa suas considerações finais para a galera aí. Eu fico muito feliz, Fernando, pela lembrança de meu nome, pelo convite. E assim, eu acredito que nessa curva que eu tenho de aprendizado nesse mundo dos leilões de imóveis, eu tenho muito a agradecer a você, a todo o seu time, e aos mestres, né, Renan, Pedro e Pierre, e toda a equipe, porque me propiciaram enxergar um mundo de oportunidades num nicho de investimento que ainda é uma bolha. Acreditem, muita gente imagina que leilão de imóveis é para louco, só tem rolo. Eu escuto muito nas rodas de amigos aqui, rapaz, isso aqui leilão de imóveis só dá rolos. Um dia desse eu estava num evento aqui, num casamento, e encontrei um grupo de advogados aqui da minha cidade. Quando eu falei em leilão de imóveis, 3, 4 disseram a mesma coisa. Não, que lei só dá rolo, isso aqui não se meta com isso, não. E eu fiquei calado, porque não ia criar conflito, mas assim, a gente está vivendo numa bolha, mas assim, essa bolha, se bem orquestrada e bem gerenciada e bem mentorada, amigo, ela só vai trazer bons e bons frutos cada vez mais para nós que estamos dentro dela. Então, eu estou aqui de corpo e alma dedicado aos leilões de imóveis e eu vou continuar nisso. Em É breve, em sensacional. breve, em breve, em breve, eu vou estar aí com uma quantidade maior de imóveis junto com o G12 no nosso currículo. É sensacional, porque, por exemplo, pessoal, 2025, os tubarões, eles fizeram, só do pessoal que se inscreveu lá no Experience para poder receber a premiação, eles faturaram lucro 145 milhões. Assim, então não tem jeito, a gente vive, como o doutor falou aqui, numa bolha. Ah, tá saturado, não sei o que, as oportunidades todas explodem. Tem milhões de oportunidades, leilão tem todo dia, leilão é só mais um, né? O Então, déficit imobiliário do Brasil são 6 milhões de imóveis, Fernando. não E tem isso jeito. não vai ser resolvido. Isso não vai ser resolvido, porque cada vez mais pessoas construindo famílias, a expectativa de vida da população crescendo cada vez mais. Então, assim, dificilmente a gente vai ter um sanear desse déficit habitacional no país. Então, isso é bom para todo mundo que está nesse ramo. Maravilha. E é isso, agora nós vamos para aula, né? Porque, gente, toda quarta-feira à noite tem aula nos Tubarões, a gente tem o nosso compromisso religioso ali às 8 da noite. Então agora a gente vai, né, doutor? Vamos dar tchau Sem para a dúvida, galera vamos lá. aqui. Eu quero agradecer imensamente você ter aceito o meu convite para mostrar para a galera aqui essa curva, gente, de 3 meses, os resultados que o Aldemar já teve, o crescimento de conhecimento que ele já teve, a curva de aprendizado, né? E agora, final de semana, estaremos juntos aqui para conhecer o pessoal pessoalmente,
para a gente curtir bastante esse final de semana. E vamos lá para a nossa aula, então. Quero agradecer aqui. Obrigado, Ademar. Um Sempre abraço, disponível, pessoal. Fernando, se você precisar da gente. Um beijo, pessoal. A gente se vê na aula, os tubarões e aos demais aí da audiência, a gente se vê em breve. E um recado especial, doutora Lívia, pega leve com o homem. Boa, Fernando, adorei. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.